Olá, segunda-feira, 12 de julho de 2021. Eu sou Ingrid Bart e você está assistindo ao Câmara Rio Notícias. Durante esta semana, o Câmara Rio Notícias apresenta uma série especial de reportagens sobre os avanços de questões importantes aqui no Legislativo. A primeira matéria é sobre as políticas públicas formuladas para a população negra, como o programa Rio de Janeiro Afroempreendedor, criado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Há também iniciativas para conservar a cultura, preservar os direitos e celebrar a diversidade. Veja na reportagem de Daniele Carvalho. Fabrício é empreendedor negro. Ele enfrentou muitas dificuldades para conquistar o seu lugar ao sol. Hoje ele é dono da própria marca que representa a cultura suburbana. Um dos pontos que eu sempre toco é o ponto do networking, né? Se você for pensar onde que a população negra está de forma habitacional, ela se encontra no Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde eu falo. Ela se encontra na Baixada Fluminense, ela se encontra em áreas mais pobres da Zona Norte do Rio de Janeiro. E é onde o dinheiro não circula de uma maneira geral. Então esse networking, ele se torna muito mais dificultado, ele se torna muito mais penoso, tendo que muitas vezes nós nos unirmos como comunidade para poder a gente conseguir alcançar um espaço onde naturalmente ele já é determinado, ele é estabelecido para a população branca privilegiada. Muitas vezes nos deparamos com políticas públicas para as pessoas negras que estão sendo recebendo gestão direcionadas e dirigidas por pessoas não negras, que recebem a oportunidade que muitas vezes nós lutamos, trabalhamos, nos formamos e capacitamos para ocupar esses espaços e ficamos à mercê de sermos escolhidos e sempre nos lugares subalternos. A formulação de políticas para a população negra foi uma preocupação da Câmara neste primeiro semestre. Os vereadores aprovaram a criação do programa Rio de Janeiro Afroempreendedor. O objetivo é apoiar os empreendedores negros da cidade do Rio. É uma lei que nasce de um projeto pensado há mais de 10 anos. Naquela época, o termo empreendedorismo não tinha a carga que tem hoje quando emerge uma nova classe trabalhadora que está tão oprimida e sendo chamada a um empreendedorismo que, na verdade, fortalece mais o capital do que o trabalho. Mas é muito importante compreender que o empreendedor é o Rio de Janeiro, que tem que reconhecer a presença do povo negro nessa cidade como a maioria da sua população e um povo que faz a economia girar e que tem na gastronomia, nas artes, na cultura, na literatura, tem na culinária, tem um processo muito bonito que dá identidade ao Rio de Janeiro. Os vereadores também incluíram como objetivos do programa Reviver Centro ações para celebrar a diversidade cultural através da conservação dos monumentos na região da Pequena África. A área abriga locais históricos como o Cais do Valongo, Patrimônio Cultural da Humanidade. A ideia deste programa é garantir a educação cidadã e a compreensão atual dos fatos históricos da escravidão, eugenia, racismo, violência contra os direitos humanos e opressão da liberdade, que atingiram populações negras, indígenas, LGBTQI+, e minorias sociais. O Legislativo também aprovou, em segunda discussão, um projeto de lei que dá o nome de Nelson Sargento ao Terreirão do Samba, um local de grande simbolismo para o povo negro carioca. A proposta aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes. Alguém sempre te socorre. E não perca amanhã a segunda matéria da série especial de reportagens sobre os primeiros 6 meses aqui do Legislativo. O assunto será a comunidade LGBTQI+, os projetos, programas e leis que beneficiam a luta e os desafios enfrentados por esse público. A Secretaria de Ordem Pública impediu neste fim de semana a realização de 2 festas clandestinas na Zona Oeste. Uma em Campo Grande e outra na Taquara, onde o evento tinha estrutura para mais de 1.000 pessoas. A ação teve o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Na Estrada dos Teixeiras, na Taquara, havia até palanque montado. O ingresso custava R$ 150. Uma mesa de som e cerca de 400 latas e garrafas de várias bebidas foram levadas para o depósito da Prefeitura do Rio.
Na estrada do Guandu do Sapê, em Campo Grande, uma outra festa em um bar que não tinha alvará de funcionamento também foi impedida. Os agentes apreenderam quase 600 bebidas. Dos 2 estabelecimentos foram interditados pela Vigilância Sanitária. Desde o início do ano, a CEOP impediu 147 eventos clandestinos. Em Botafogo, a prefeitura cumpriu decisão judicial e demoliu 32 quiosques na rua Nelson Mandela. Foram usados uma retroescavadeira, 2 caminhões e 15 viaturas na ação. Os agentes recolheram 40 toneladas de resíduos. A Justiça ordenou a remoção porque o terreno pertence a uma construtora. 62 boxes já haviam sido retirados e os donos realocados em pontos da Zona Sul. Nas 2 ocasiões, os comerciantes receberam notificações informando que deveriam deixar a área. O material recolhido pode ser recuperado pelos comerciantes. Familiares e amigos de vítimas da Covid-19 aqui no Rio plantaram novas mudas de árvores no local conhecido como Bosques da Memória, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Foram 46 mudas, entre elas ipê amarelo, pau-brasil, pitanga e caju. Todas foram doadas por familiares e amigos das vítimas, respeitando o bioma local, a vegetação nativa de Restinga. Cada uma é identificada com o nome da pessoa falecida, representando as mais de 30 mil vidas perdidas no Rio e 45 mil profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da pandemia na cidade. A inauguração dos Bosques da Memória foi no mês passado, na Alameda Sandra Alvim, no Recreio dos Bandeirantes, quando houve o plantio de 43 mudas. A campanha, apoiada pela ONU, é uma parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com a Fundação Parques e Jardins e a Conlurb. E que claramente se mostrou, né, um espaço importante, uma área verde da cidade sendo usada para permitir que as famílias, aqueles que perderam amigos, familiares e que não puderam fazer os seus ritos, as suas cerimônias de passagem, que elas possam se sentir abraçadas, se sentir, né, olhando para frente, plantando a vida, plantando a esperança no meio da natureza, no espaço verde da cidade. A terceira edição do projeto está prevista para setembro e já está recebendo inscrições de famílias interessadas em realizar a homenagem, através do e-mail grupo.patativas@gmail.com. As famílias começam a lembrar da convivência, né, com esse ente querido, com esse fundo musical maravilhoso. Começa até a rir. Olha, meu pai gostava disso, ou minha mãe, ou minha irmã. Esse caju vai dar um cajueiro e de repente a gente vai poder vir aqui colher um caju que ele gostava de tomar caipirinha de caju. É assim que acontece. Veja agora como fica o calendário de vacinação na cidade do Rio nos próximos dias. Nesta segunda-feira foi a vez das mulheres de 39 anos. Na terça são os homens também de 39. Até sábado, os adultos com 37 anos devem ser vacinados. Durante toda a semana não tem repescagem por idade, então fique atento para não perder o seu dia. E a CBF foi multada pela Vigilância Sanitária por aglomeração no dia do jogo Brasil e Argentina, no último sábado, no Maracanã. Na entrada, muita confusão. A infração foi considerada gravíssima e a multa foi de R$ 54 mil. A Secretaria Municipal de Saúde constatou que houve aglomeração nos acessos ao estádio gerada pela falta de escalonamento no horário de chegada ao jogo. Além disso, parte significativa do público insistiu em permanecer sem máscara facial e não respeitou o distanciamento mínimo de 2 metros entre grupos e famílias. E esse foi o Câmara Rio Notícias de hoje. Logo mais às 8 da noite, você assiste mais uma edição do Se Liga na Câmara. Outras informações você encontra em câmara.rio e nas nossas redes sociais. Boa noite e até amanhã.